Bom, agora a gente vai dar continuidade à parte B, que é a sexualidade infantil. Lembrando que o que a gente viu até agora é, primeiro, que Freud tem uma maneira de abordar diferente, não tem a atenção flutuante em questão aqui. Depois, o rapaz apresenta duas histórias com dois amigos. Um a quem ele recorre para pedir socorro de vez em quando, com as suas obsessões, e o outro que foi uma decepção para ele na juventude, porque foi muito amigo dele quando ele tinha uns 14, 15 anos, era mais velho do que ele, mas ele foi descobrir que só tinha se aproximado dele porque tinha interesse em entrar na casa dele, porque ele tinha irmãs, né? Então estava interessado, era nas irmãs dele, o Homem dos Ratos. Agora, ele prossegue, depois que ele acaba de contar desse golpe que ele sofreu na sua vida, ele continua direto. Na sexualidade infantil ele entra. Minha vida sexual começou muito cedo. Posso lembrar-me de uma cena durante meu 4º ou 5º ano de idade, dos 6 anos em diante, posso lembrar-me de tudo. Essa cena veio-me à cabeça um pouco distintamente anos depois. Tínhamos uma governanta muito jovem e bonita chamada Fräulein Peter. Aí vem uma nota. O doutor Alfred Adler, que inicialmente foi analista, certa vez chamou atenção em um artigo publicado em edição particular para a peculiar importância ligada às primeiras comunicações feitas por pacientes. Essa noção dessas primeiras comunicações, da importância delas, permanece até hoje para os analistas. Eis um exemplo disso. As palavras iniciais do paciente puseram ênfase na influência exercida sobre ele por homens, quer dizer, sobre o papel desempenhado em sua vida pela escolha de objeto homossexual. Contudo, imediatamente após, eles tocaram um segundo motivo, que, posteriormente, devia tornar-se muitíssimo importante, ou seja, o conflito entre homem e mulher e a oposição de seus interesses. Mesmo o fato de que ele lembrava a sua primeira e bonita governanta pelo seu sobrenome, que acontecia ser prenome de homem, porque Peter é nome de homem, deve ser levado em consideração nessa correlação. Nos círculos da classe média de Viena, é mais comum chamar uma governanta pelo primeiro nome, e é com esse nome que ela é mais comumente recordada. Na versão original de 1909, as primeiras palavras dessa nota de rodapé do Freud diziam o seguinte: meu colega Dr. Alfred Adler. E não o doutor Alfred Adler. Foram modificadas para a sua forma atual em 1913. Bom, seguindo. O rapaz continua. Certa noite, ela estava deitada no sofá, ligeiramente vestida, lendo. Eu estava deitado ao seu lado e pedi-lhe para arrastar-me para debaixo da sua saia. Ela me disse que podia, desde que eu nada dissesse sobre isso a ninguém. Ela tinha muito pouca roupa por cima e manipulei com os dedos seus genitais e a parte inferior do seu corpo, o que me chocou como algo muito extravagante. Depois disso, fiquei com uma curiosidade ardente e atormentadora de ver o corpo feminino. Ainda posso me lembrar a intensa excitação com que eu, nos banhos, era comum as pessoas irem aos banhos. E os banhos na Europa, daquela região, sobretudo, se toma nu, aos quais ainda me permitiam ir com a governanta e com minhas irmãs. Esperava a governanta despir-se e entrar na água.
Posso lembrar-me de mais coisas a partir dos 6 anos de idade. Ele insiste nesses 6 anos. Daqui a pouco vocês vão ver por quê. Àquela época, tínhamos uma outra governanta, também jovem e de boa aparência. Ela tinha abscessos, furúnculos, nas nádegas, os quais tinha o hábito de espremer à noite. Eu costumava esperar avidamente por aquele momento para apaziguar a minha curiosidade. Era a mesma coisa como nos banhos, embora Fräulein Lina, reparem que a Lina tem nome de mulher mesmo, não tem um sobrenome, fosse mais reservada do que sua predecessora, quer dizer, que é a Peter. Em resposta a uma pergunta que fiz de permeio, ele respondeu: via de regra, o paciente contou-me, eu não dormia no quarto dela, mas na maioria das vezes com meus pais. Lembro-me de uma cena que deve ter se passado quando eu tinha 7 anos. Aí vem uma nota. O paciente subsequentemente admitiu que essa cena provavelmente ocorreu uns 2 anos mais tarde. Estávamos sentados juntos certa noite, a governanta, a cozinheira, outra criada e eu e meu irmão, 18 meses mais novo que eu. As jovens estavam conversando e eu, de repente, me tornei cônscio de que Fräulein Lina dizia: poderia fazê-lo com o pequeno, mas Paul era eu. É muito desajeitado, seguramente ele iria falhar. Eu não entendia claramente o que estavam querendo dizer, contudo senti a desconsideração e comecei a chorar. Lina confortou-me e me contou como uma jovem que fizera algo daquele tipo com um menininho de que se encarregava fora presa por vários meses. Não acredito que ela realmente fez algo errado comigo, mas tomei muitas liberdades com ela. Quando subia na sua cama, eu costumava descobri-la e tocá-la, e ela não fazia objeções. Ela não era muito inteligente e tinha claramente desejos sexuais fortes e excessivos. Com 23 anos, ela tivera um filho. Depois se casou com o pai deste, de modo que hoje é uma Frau Hofrat. Aí, o título austríaco Hofrat era concedido a proeminentes médicos, advogados, professores universitários, funcionários públicos, etc. Talvez seja equivalente à condição de cavaleiro na Inglaterra moderna. Mesmo hoje vejo-a com frequência na rua. Continua o paciente. Quando eu tinha 6 anos, já sofria de ereções e sei que certa vez fui até minha mãe queixar-se delas. Repara que esses 6 anos é uma data que ele não esquece. E foi nos 6 anos que ele foi falar com a mãe. Também sei que ele tinha ereção. Também sei que, assim fazendo, eu tinha alguns receios para superar, pois tinha um pressentimento de que havia alguma conexão entre esse assunto e minhas ideias e minhas indagações, e naquela época eu costumava ter uma ideia mórbida de que meus pais conheciam meus pensamentos. Dei-me a explicação disso supondo que os havia revelado em voz alta, sem haver-me escutado fazê-lo. Lacan faz uma referência em algum lugar dessa história de escutar, achou que tinha falado. Encaro esse fato como o começo de minha doença. Havia determinadas pessoas, moças, que muito me agradavam e eu tinha um forte desejo de vê-las despidas. Contudo, desejando isso, eu tinha um estranho sentimento, como se algo devesse acontecer se eu pensasse em tais coisas, e como se devesse fazer todo tipo de coisas para evitá-lo. Aí o Freud intervém. Em resposta a uma pergunta, ele me deu um exemplo desses seus temores. Por exemplo, que meu pai deveria morrer.
Os pensamentos a respeito da morte de meu pai ocuparam minha mente desde uma idade muito precoce e por um longo período, deprimindo-me enormemente. Aí vem Freud. Nesse ponto eu soube com assombro que o pai do paciente, com quem afinal seus temores obsessivos estavam agora, quer dizer, na ocasião do tratamento, ocupados, isso vai falado na página 158, nós estamos na 166, falecera muitos anos antes. Bom, parando aqui por causa do tempo.